Bom dia, bom dia. Hoje é 23 de fevereiro, sexta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: Deus sempre terá um propósito maior do que a sua visão. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Romanos 8, a partir do 28, que diz o seguinte: mais que vencedores, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Amém. Meus queridos, em Deus, nós fomos criados para um propósito. Todos nós fomos criados para um propósito aqui nessa vida. E um propósito muito maior do que nós mesmos. E isso nos ensina que o que Ele tem para as nossas vidas irá abençoar e irá transbordar na vida de outras pessoas. Fala-se muito, em prosperidade, em abundância, em vida plena, nos dias atuais. E, há de se entender que prosperidade é não ter falta de nada. Mas antes é ter uma vida satisfeita em todas as áreas, quando nós estamos vivendo segundo o propósito de Deus, correto? Pessoas prósperas, elas são bem-sucedidas, pois elas têm, o seu coração cheio da graça de Deus. Como na leitura que nós acabamos de ler juntos, saber que Ele age em nosso favor, saber que todas as coisas cooperam para o bem em relação a todas as áreas da nossa vida, é algo extraordinário. Eu já testemunhei isso aqui em diversas oportunidades, que durante muitos anos da minha vida, eu achava que eu deveria fazer escolhas, que a minha vida nunca poderia ter prosperidade plena em todas as áreas. Eu acreditava que eu sempre teria que fazer escolhas. Se eu tivesse se eu tivesse prosperidade, se eu tivesse abundância na minha vida profissional, na minha vida sentimental, eu não teria prosperidade. Se eu tivesse prosperidade na minha vida emocional, na minha vida familiar, eu não estaria tendo prosperidade. Sempre, tinha um desequilíbrio ali na balança. Eu não conseguia, eu não tinha essa visão, eu não conseguia entender que nós fomos seres criados em imagem e semelhança do Senhor, que Ele nos criou para termos vida em abundância aqui na terra e que Ele nos criou para termos prosperidade, que Ele nos criou com um propósito de vida. E só depois, que eu mergulhei completamente na palavra dele, mergulhei rumo a um relacionamento estreito, íntimo e profundo com ele, mergulhei no meu desenvolvimento pessoal e no meu desenvolvimento espiritual, que eu pude entender e compreender e confiar que sim, que eu poderia ter prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida, e que a prosperidade, ela é o significado de ter abundância e de ter felicidade em todas as áreas da minha vida simultaneamente. Quando nós vivemos somente para nós mesmos, facilmente o nosso coração ele vai se decepcionar, ele vai se entristecer, levando-nos ao isolamento. E dessa forma, aquele vazio ele toma conta do nosso coração, e a sensação de nos sentirmos deslocados, de nos sentirmos não pertencentes e por vezes até rejeitados, acaba nos abalando. E essas são as consequências de termos uma vida sem propósito. Eu já testemunhei aqui também que eu demorei para poder me encontrar profissionalmente.
Eu passei durante muitos anos da minha vida acreditando que eu queria ter uma profissão. Eu acabei fazendo uma faculdade, passei quase que a minha faculdade toda só pensando em acabar ela logo para pegar o meu diploma para poder ir fazer outra coisa. E já no final dela que eu fui encontrar o meu propósito e que eu fui encontrar e entender do porquê que eu estava fazendo aquilo, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Hoje eu sou muito grata a Deus por ter me direcionado e, né, por ter me mantido na área da qual eu estive, porque eu me encontrei depois de uma área de especialização que eu não conseguia, eu não tinha maturidade, eu ainda não tinha clareza lá atrás, por falta de maturidade, por falta de informação e porque não era o momento ainda. Mas por quê? Porque eu vivia uma vida completamente sem propósito. Se você me perguntasse, Marina, como que você se vê daqui 5 anos? Eu não saberia te responder. Hoje eu tenho muito claro e muito delineado como eu me vejo daqui 1 ano, como eu me vejo daqui 2, como eu me vejo daqui 5, como eu me vejo daqui 10 anos. Porque hoje eu converso diariamente com Deus e hoje eu peço diariamente para Deus, que minha vida seja pautada no cumprimento dos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. E que se a minha vontade não coincidir com a do Senhor, que a sua sempre prevaleça. Porque eu sei que a vontade dele sempre vai ser a melhor, sempre vai ser a correta, sempre vai ser a melhor para a minha vida. Então, meus queridos, que seu coração se alegre no dia de hoje, pois Deus, ele, né, nos fez para um propósito, ele o fez para um propósito. E o único que pode dizer para o que você nasceu é aquele que criou você. Por isso, à medida que você se aproxima com o Pai, à medida que você lê a sua palavra, à medida que você se relaciona intencionalmente com Ele, à medida que você passa a obedecê-lo, passa a caminhar na direção que Ele estabeleceu para você, antes de você nascer, você começa a entender quais são os seus propósitos. E, meus queridos, quando a gente começa a entender qual que é nosso propósito, eu converso isso muito com meu esposo. Hoje eu tenho, né, encontrado o meu propósito de vida. É uma delícia, é muito gostoso, porque é algo que você tem prazer em fazer, é algo que enche o seu coração, que enche a sua alma em fazer, é algo que te dá combustível para viver. É algo, sabe, não tem palavras, é algo que é muito gratificante de fazer. Quando você encontra propósito na vida, quando você encontra propósito no seu trabalho, quando você encontra propósito nos seus dias. Então, se você hoje tomou decisões que, né, o levaram para longe do seu propósito, há tempo de voltar. Entenda que não há uma vida próspera longe do Pai. Então, né, o que você está esperando? Realinhe o seu coração com as intenções de Deus e viva, sabendo que Ele fará tudo para que as coisas cooperem para o bem na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, em todos os setores, em todas as áreas da sua vida. Porque, né, o que Ele deixou na palavra dele foi: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, amigos. Pai, obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, por todos os meus familiares. Obrigado por todos os meus familiares que já estiveram comigo neste plano terreno. Pai, obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado pelo meu trabalho. Pai, obrigado por estar me mostrando os meus propósitos de vida. Pai, no dia de hoje, nós te agradecemos por nos mostrar os nossos propósitos de vida e nós te pedimos, Pai, que cada dia mais possamos caminhar rumo ao cumprimento dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, que nossos planos estejam alinhados com o Senhor, que as nossas decisões
estejam conforme a tua vontade para as nossas vidas, Pai, que as nossas vontades estejam alinhadas e que quando não estiverem alinhadas, que a sua sempre prevaleça, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenha um dia muito abençoado. Fiquem todos com Deus e compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas.